Aleluia, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus e dizer que Ele é fiel. Deus, Ele tem tido misericórdia e quero lhe dizer no dia de hoje que Deus vai fazer alguma coisa. Louvado seja o nome dEle. Eu sou o pastor Mardocel e quero pedir a você que se inscreva no meu canal, dê um joinha, vá nos comentários, me ajude a espalhar a palavra de Deus, né? Porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Eu quero trazer hoje uma palavra sobre profecia. Profecia que nós estamos vivendo o final dos tempos. Nós estamos vivendo dias difíceis, tempo trabalhoso. Estamos vivendo um período de uma pressão psicológica que, se o homem não tiver cuidado, cada vez a situação piora. Porque nós estamos vivendo, eu costumo dizer que estamos vivendo uma tribulação espiritual, psicológica. Aonde você liga, você vê as notícias. Profecia, quando nós profetizamos dentro deste livro sagrado, é uma coisa. E quando nós saímos deste livro, então nesse dia de hoje eu quero começar profetizando, para você ver nessa data de abril de 2021, Deus vai fazer grandes coisas nessa nação. Deus vai fazer grandes coisas no meio do seu povo. Deus vai fazer grandes coisas nesse país. Você vai ver, quando nós vamos examinar as Escrituras Sagradas, nós não encontramos muito apoio, sim. Deus, Ele é justiça. Deus, Ele é amor. Mas nós encontramos sempre em dias difíceis da vida do homem, Deus dando uma palavra. Por isso que Ele disse, não tema. Se nós procurar, nós vamos encontrar muitas palavras dizendo não temas. Então por que que o Espírito Santo, Ele fez questão de escrever, de mandar escrever tantas palavras, não tema? É porque o Espírito Santo sabe que o espírito de medo, o espírito de temor, ele não vem da parte de Deus, de maneira alguma. Esse espírito de medo, ele foi implantado na terra desde o dia da desobediência de Adão, lá em Gênesis capítulo 3, quando nós examinamos o texto, em Gênesis capítulo 3, veja aqui, versículo de número, louvado seja Deus, 8. Ouviram a voz do Senhor. Quem ouviu a voz do Senhor? Adão e Eva. Do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as aves do jardim. Preste atenção, eu quero chamar a sua atenção. Todo dia Deus vinha visitar a quem Ele tinha criado, Adão e Eva. Ele tinha feito com as suas próprias mãos o homem. Então Deus vinha visitar todo dia. Agora o homem, quando ouve a voz de Deus, ele se esconde. Versículo de número 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Ora, Deus sabe tudo, Deus vê tudo e Deus pode tudo. Porque Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas Ele pergunta aqui, aonde estás? E Ele disse, ouvi a tua voz soar
no jardim, temi. Louvado seja Deus. Ele diz, temi, porque estava nu e escondi-me. Está vendo? O primeiro medo, ele surgiu daqui. Quando o homem desobedeceu a Deus, as ordens do seu Criador, as ordens do seu Senhor. Então, quando ele ouviu a voz, ele temeu e se escondeu. Então, se ele não tivesse tido medo, ele não tinha se escondido, porque o medo, ele partiu daqui. Então, nós vemos hoje, em meio à pandemia, em meio aos dias difíceis que o homem tem vivido, porque as enfermidades hoje, elas não cessam. As enfermidades, elas têm tomado de conta da nação. Mas se você vê, o homem se afasta de Deus e as enfermidades não. As enfermidades, elas se aproximam do homem. E aqui, Adão, ele é tocado pelo medo depois que ele desobedeceu ao Senhor. Agora ele está tomado de pavor, a um ponto de não poder ficar para ouvir o seu Senhor. Ele se esconde. Então nós temos que ter cuidado com esse espírito de profecia que anda por aí, que anda assustando o povo, que anda assustando as pessoas. Você não abre, ou seja, você não liga um veículo de comunicação, é dificilmente você encontrar uma notícia boa. Você vê um homem de Deus, aí você espera que vai receber uma palavra de alimento, e aí quando vem a profecia, que cada vez vai ficar pior, porque o medo, ele sendo um medo ali, em medida exata, ele protege a pessoa. Mas quando o medo, ele passa daquele tanto, ali você perde o raciocínio lógico, você entra em desespero. Você veja que Pedro era o único homem para ter andado por cima d'água mesmo com Jesus, porque ele começou, mas ele não andou. Quando Jesus mandou ele ir por cima da água, que ele apalpava a água ali com o seu pé, e a água ali, vamos dizer que virou um calçamento, uma rocha, onde ele pisou. Ele deu ali uma passada, mas o vento, os vendavais, a tempestade, ali o apavoraram. Ele tirou o olho de Jesus e começou a olhar para a tempestade, e foi tomado pelo medo, e ele começou a afundar. Mas ali ele gritou para Jesus, e Jesus o ajudou. Louvado seja Deus. Então nós encontramos nesse livro sagrado esse espírito de medo que tomou conta de Adão, e ele se escondeu logo de Deus. Então eu quero chamar a sua atenção neste dia de hoje, aqui no livro de Timóteo, capítulo de número 1, 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7. Ele diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de fortaleza, de amor. Está vendo o que é que ele diz aqui? E de moderação. Então Jesus, ele nos deu um espírito de coragem. Não foi o espírito de medo, ele deu o espírito de coragem para vencer esse medo, porque ele sabe que você e eu com medo, nós perdemos a fé. Quando nós perdemos a fé, deixamos de confiar.
Quando nós deixamos de confiar, nós perdemos as esperanças. E o homem sem esperança, ele não vai a lugar nenhum. Ele já é um morto-vivo, que ele anda de um canto para o outro, mas sem esperar mais nada. Então, por isso que temos que ter cuidado. Profecia. Eu quero pedir a você para assistir esse vídeo até o final. Profecia. Temos que ter cuidado sobre estas profecias. Ele nos deu um espírito de coragem, o espírito de força, o espírito de moderação, para nós examinar essas profecias que vêm lhe apavorar, que vêm apavorar o povo. Então nós vamos ver quem tem, eu costumo dizer, que se você tem consolo, você dá consolo. Se você só tem como apavorar o povo, é o que você vai fazer, apavorar. Mas Jesus ele consolará o seu povo, porque nós temos respaldo bíblico. Quando Jesus em seu ministério aqui na terra, louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Lá em Lucas, capítulo de número 7, louvado seja Deus. Lucas, capítulo de número 7, nós encontramos aqui uma passagem, o filho da viúva de Naim, capítulo 7, versículo de número 11. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, está aqui no texto, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Presta atenção, Jesus aqui, ele foi fazer uma visita a essa cidade, uma cidade pequena, chamada Naim. E ali com ele ia um cortejo, ia uma multidão. Ali a multidão da alegria, a multidão da esperança, a multidão que via as maravilhas que o Senhor estava fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos homens cheios de esperança, muitos homens vendo o que Jesus já tinha feito. Então ele cheio de fé ali, com o seu Salvador, o libertador do cego, do oprimido. Mas agora ele entra na cidade, ali com o cortejo da vida, porque com ele mora a vida eterna. Mas ali ele se depara com o cortejo fúnebre, com a multidão da tristeza, a multidão que saía da cidade, trazia um jovem morto dentro de um caixão. Um jovem que não só era um jovem comum, mas a esperança da sua mãe, porque perante as leis judaicas, ali uma mulher viúva, ela não tinha muito significado à sociedade, mas ali o seu esposo tinha morrido, mas a esperança da sua mãe seria no seu filho para cuidar durante a sua velhice. Louvado seja Deus, porque Deus enviou Jesus. Jesus veio para ajudar os órfãos, veio para ajudar as viúvas, veio para dar uma palavra de esperança àqueles que não têm esperança, veio trazer visão ao cego, veio trazer audição àquele que quiser ouvir. Ele disse: ouve a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui entrava o cortejo da vida e saía um da morte. Uma viúva, onde diz no versículo de número 12, e quando chegou perto da porta da cidade,
Eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Lucas não escreveu o nome desta viúva, não escreveu o nome do seu marido, porque ela era conhecida só como viúva. Então a Bíblia não narra de que o seu esposo morreu. A Bíblia não diz o que eles possuíam, mas nós sabemos que para juntar um cortejo, uma multidão, quanto mais a pessoa for importante, mais ela junta uma grande multidão no dia do seu enterro. Mas esta mulher não era conhecida nem por nome. O que esta mulher tinha muito na sua vida era sofrimento, era desgosto, porque esta mulher, quando perdeu o seu esposo, ali ela ficou condenada, ali sem apoio, para criar o seu filho sozinha. E agora, depois de o seu filho criado, ali ele morre também. E aí o que tinha mais de esperança na vida daquela mulher? Aquela mulher só era mente uma viúva, que o povo tinha compaixão dela, o povo se compadecia da necessidade, da situação que aquela mulher vivia. Por isso que fizeram este grande cortejo ao lamentar, chorar a situação daquela mulher. Ninguém poderia encostar nela e dizer nada para ela, porque aquela mulher não tinha esperança. Aquela mulher sabia que o que esperava no resto da sua vida seria a miséria, seria a fome, porque ela não tinha um filho que o viesse o amparar. Mas ali ela não sabia que quando aquele cortejo do choro, aquele cortejo fúnebre saía, entrava ali o homem chamado Jesus. Glória a Deus. O homem que tem capacidade de mudar a história da sua vida. O homem que tem capacidade de dar uma palavra na sua vida e mudar toda a situação. Este homem chamado Jesus. Este homem que tem capacidade de mudar a história deste país, a história deste mundo, a história da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando aqui para o texto, versículo 13, e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse, não chore. Está vendo? O que é que eu lhe falei no começo do vídeo, sobre ter cuidado dessas profecias? Quando ela se encontra com Jesus, Jesus se compadece da situação dela e diz, não chore. Naquela época, alguém parar um cortejo daquele e interferir seria uma grande afronta. Mas Jesus, ele pode interferir no que ele quiser. Tem gente pensando que este país não tem um dono. Tem gente pensando que este mundo, que esta terra não tem um dono. Mas esta terra tem um dono. Nós não somos bastados. Nós temos um Pai. E esse Pai é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele enviou o seu Filho para trazer a salvação a todos aqueles que nele crê. Então ele olha para aquela mulher e diz, não chore. E ali
Quando ele diz para aquela mulher: não chore, e chegando se tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e ele disse: jovem, a ti te digo, levanta. E o defunto assentou-se e começou a falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tu imagina se naquela época, aquela situação que a mulher vivia, se encontrasse com certas pessoas que você tem visto, o que é que traziam para aquela mulher? Dizer: olha, veja a maldição que você vive, perdeu o seu marido e agora o seu filho, então a sua vida só vai piorar. Não, Jesus não trouxe essa profecia na vida daquela mulher. Por isso que temos que examinar sim as profecias. Ele não trouxe essa profecia àquela mulher. Ele trouxe mudança de vida naquela família, mudança naquela cidade, porque é assim, aonde Jesus chega, que você deixa ele entrar, não vai ficar do mesmo jeito, não vai não, ele não deixa do mesmo jeito. Eu aprendi uma coisa com Jesus, eu dizia: Jesus, muda a minha história, muda. Aí Jesus, ele muda de um lugar para outro. Não, hoje eu sei que Jesus não muda, ele transforma. Ele transformou a água no vinho, ele transforma a sua história. Ele escreve essa história de dizer que Deus escreve por linhas tortas. Essa história não é bíblica, essa história não é. Deus, ele é o carpinteiro, o Senhor Jesus, não tem nada que esteja torto que ele não possa aprumar. O marceneiro, ele pega uma madeira, fica procurando o lado melhor dele passar no marceneiro, mas tem um tipo de madeira que não tem jeito. Mas com o carpinteiro Jesus tudo tem jeito, porque ele não precisa do marceneiro para aprumar, ele não precisa da plana para aplanar, ele tem todo o equipamento à sua disposição, que é o poder e a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus vai transformar essa história que está acontecendo na sua vida. Deus vai transformar essa história que está acontecendo na nossas vidas. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Então, Jesus agora restitui a esperança daquela mulher, quando ele entrega o seu filho com vida de volta. Imagine a situação que ficou aquela mulher, aquela viúva que não tinha mais esperança alguma. Agora ela salmodiava, agora ela glorificava, ela não sabia o que fazer para agradar o Senhor Jesus, pelo algo tremendo que ele tinha feito, devolvido a esperança naquela mulher e naquela família. Então ali o povo foram tomados pela glória da esperança. Eles foram contaminados pela alegria, com o desejo de viver, com a esperança que ali estava o homem que veio transformar a história. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos que ter cuidado com essas profecias, com essas coisas que só vêm para adoecer a sua mente, para lhe oprimir, para lhe prender dentro de um lugar, para lhe assustar, porque sabe que o medo, ele traz a incredulidade ele traz a murmuração, ela desagrada a Deus, aí o homem ficará praticamente sozinho. Aqui, eu deixo essa passagem aqui desta viúva, este grande milagre que Jesus operou na vida desta mulher. Aqui ele transformou a história da vida desta mulher. Ela tinha perdido o marido,
Ela tinha perdido seu filho, só restava agora a tristeza e a miséria na vida dela. Mas agora chega Jesus e muda completamente. Louvado seja Deus. Jesus muda completamente a história da vida dela e inicia uma nova história agora em suas vidas. Então nós encontramos nesta mesma jornada de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nós encontramos aqui outro milagre aqui que foi a filha da viúva, não, a filha de Jairo. A filha de Jairo, ela estava enferma, mandaram chamar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi curar aquela jovem, mas quando ele chegou no caminho, alguém chegou e disse: Jairo, a tua filha já morreu. Preste atenção a isso, Jairo, a tua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Você está vendo? Não incomode mais o mestre. Então veio a notícia aqui a Jesus que a filha de Jairo já tinha morrido. Veio a notícia de encontro ao seu pai, dizendo que não incomodasse Jesus, porque não adiantava mais, porque ela já tinha morrido. Aí, irmão, Marcos 5, 21, aqui do texto, foi com ele e seguiu uma grande multidão que apertava, o versículo 24, uma grande multidão ia, mas Jesus, naquela caminhada, ao encontro da filha de Jairo. Mas quando antes de chegar lá, chegou a notícia que não incomodasse mais o Senhor Jesus, porque ela já tinha morrido. Louvado seja Deus. Versículo 36, para o vídeo não ficar muito longo, versículo 36, capítulo Marcos 5, versículo 36, veja: e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Está vendo? Jesus disse: não temas, crê somente, Jairo. Sabe por quê? Porque quando chegou a notícia a Jesus, quando chegou a notícia aqui, era para assustar Jairo, para tirar a fé de Jairo. Então, se Jairo tivesse se apavorado, ele tinha perdido a fé, porque ele foi chamar o Senhor Jesus, porque ele acreditava em Jesus. Aí Jesus disse assim: olha, não temas, Jairo, crê somente. Só isso que nós temos que fazer, que você tem que fazer, é vencer o medo e crer, é trocar o medo pela fé. A fé é o firme fundamento de tudo. Para agradar a Deus é importante que nós tenhamos fé. Então tenha cuidado com essas profecias que apavoram o povo, que deixa o povo apavorado. Eu conheço uma palavra, louvado seja Deus, que se encontra lá em 2 Coríntios. O apóstolo Paulo, ele disse que era temor por dentro, temor por fora, era combate de tudo que era jeito. Deus enviou Tito. Enviou para quê? Para alegrar o coração de Paulo.
levar boas palavras. Então eu quero profetizar hoje na sua vida. A sua história não vai terminar assim, de maneira alguma. A sua história não vai terminar assim. A sua história, ela vai ser transformada. Então controle o seu medo, vença o pavor e creia em Deus, que grandes coisas fará o Senhor, porque bem-aventurado aquele que clama por Ele, bem-aventurado aquele que espera nele, bem-aventurado sois vós, que você seja injuriado por Deus, que você seja caluniado por causa dele, que tudo aconteça na sua vida, mas que Deus tem o controle de tudo e grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. Louvado seja Deus. Espírito de medo, Ele lhe deu um espírito de coragem, de força e de moderação. Então vença o pavor e você vai vencer no nome de Jesus. Eu quero pedir a você que se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê o joinha, né? Aquele assim, o joinha, me ajude a pregar a palavra de Deus. Eu vou trazer uma série de vídeos aí, onde eu vou falar do nascimento de Abraão, com base em história. O nascimento de Abraão, a sua infância. Eu vou trazer várias etapas sobre estes vídeos. E que Deus nos abençoe, nos proteja, nos livre e nos guarde, no nome de Jesus. Amém.